Olá, meu nome é Daniela Rise e eu sou Officer em Soluções Baseadas na Natureza do ICLEI Europa. A palestra de hoje é sobre saiba por que as soluções baseadas na natureza são o nosso futuro. Na palestra de hoje, vamos falar sobre o que esse termo quer dizer. Ele é um termo guarda-chuva que abarca uma diversidade de tipologias, que eu vou mostrar aqui hoje. As SBNs são soluções para desafios ambientais, econômicos e sociais. Elas são um trunfo para a recuperação pós-pandemia. Vou discorrer sobre o Pacto Verde Europeu e mostrar um cenário de políticas internacionais de proteção dos ecossistemas e da biodiversidade, mostrar como que esse cenário se relaciona com esse termo guarda-chuva das SBN. Vou falar da importância do programa Quadro Horizonte 2020, que é um programa de investigação da União Europeia, e vou mostrar alguns projetos de SBN em andamento nos quais o ICLEI está envolvido. Então, o ICLEI é uma rede global de mais de 1.750 governos locais e regionais. Estamos espalhados em mais de 100 países, influenciando políticas de sustentabilidade e impulsionando a ação local para o desenvolvimento de baixo carbono, baseado na natureza, equitativo, resiliente e circular. A rede tem uma equipe de especialistas, estamos trabalhando juntos com as cidades, oferecendo acesso a conhecimento, mostrando algumas linhas de financiamento das quais as cidades podem se beneficiar, oferecendo parcerias e fazendo programas de capacitação para gerar mudanças sistêmicas em prol da sustentabilidade urbana. Então, são mais de 22 escritórios ao redor do mundo. Aqui vocês veem o mapa. Eu estou baseada no ICLEI da Europa, que fica em Freiburg, na Alemanha, mas tem também o ICLEI na América do Sul. Então, aqui o site do ICLEI Europa. Aqui vocês veem os membros, né, que nós temos, estão espalhados em todas as zonas climáticas europeias, né, numa diversidade bem grande de contextos paisagísticos, sociais, econômicos e políticos. E aqui o site do ICLEI América do Sul, que é o ICLEI SAMS. Minhas colegas nesse ICLEI, elas são muito ativas nessa agenda de SBN. Estamos fazendo um trabalho conjunto muito bonito. E eu queria só aqui destacar, né, para vocês darem uma olhada no website e verem as iniciativas do ICLEI SAMS em relação à natureza urbana. Então, o ICLEI oferece soluções integradas para o desenvolvimento de baixo carbono, diminuindo as emissões, né, para mitigação climática, um desenvolvimento que seja baseado na natureza, equitativo, centrado nas pessoas, resiliente e que promova também a economia circular. Então, são 5 caminhos estratégicos. E o ideal é que esses caminhos estratégicos sejam integrados. Então, essa imagem mostra bastante essa integração entre os diversos caminhos da sustentabilidade. Então, a nossa ideia é que haja projeto, parceria e iniciativa. Então, esses caminhos vão guiando o desenvolvimento local, regional, para que o sistema urbano seja cada vez mais sustentável. As cidades, com o trabalho que a gente está realizando, as cidades devem ser mais informadas, né, saber do que está acontecendo, as últimas novidades, trocar experiências uma com as outras, né, para aumentar o seu conhecimento, ficarem mais conectadas, darem acesso aos seus residentes para territórios mais inteligentes, que tenham soluções mais destacadas, né, e que tem uma visibilidade para os territórios mais sustentáveis. Então, a gente quer dar visibilidade para cidades que estão realmente preocupadas com a sustentabilidade urbana, fazendo ações de impacto on the ground, né, no local, na escala local, a escala da vizinhança. Então, isso é um trabalho, eu acho, bastante importante que o ICLEI faz para valorizar, né, essas ações locais. Apesar da gente trabalhar muito na escala local, são marcos globais que nos guiam. Então, eu acho que essa mistura entre
o top-down, né, o que vem de cima, e o bottom-up, que são os movimentos locais, de vizinhança, os ativistas. Então, aqui eu mostro nesse slide a agenda urbana, nova agenda urbana, né, de 2016, os objetivos do desenvolvimento sustentável de 2015 que nós seguimos. Então, são 17 objetivos que a gente faz questão de alinhar o trabalho que a gente está fazendo com esses objetivos para alcance deles. E tem aqui também o Pacto de Paris, que está mais ligado à questão da mitigação climática, ou seja, redução de emissões. É um pacto bastante importante que foi realizado em 2015, que vários governos do mundo inteiro aderiram, então estão todos aí nessa corrida para diminuir as emissões de forma relevante. E também temos aqui os Aichi Targets, que são de 2010, que estão ligados à biodiversidade. Então, as áreas de ação do ICLEI são várias. Então, a gente tem times na área de energia, na área de águas, economia circular, infraestrutura dos edifícios, mobilidade, transportes, finanças, resiliência, adaptação climática, no setor também de mitigação climática, enfim, são vários setores, e eu vou hoje me concentrar na área de biodiversidade e soluções baseadas na natureza. Então aqui eu gosto bastante desse slide, ele mostra assim, no slide só, várias imagens do que as SBN podem ser. Eu acho que é importante a gente ver essas imagens, que até eu acho que tem muito arquiteto e urbanista, paisagista hoje aqui, então eu acho que isso mostra bastante assim o que esse termo guarda-chuva está abarcando. Então, infraestrutura verde, a questão de LEEDs, SUDs. Então, essas são as soluções baseadas na natureza mais ligadas à água. Mas você também tem tetos verdes, paredes verdes, parques multifuncionais, estações de fitorremediação. Então, há uma série de tipologias que se encaixam no termo de SBN. Aqui algumas imagens, então mostra que tanto a escala regional quanto a escala do parque urbano. Então as SBN elas podem, desde um pocket park, um parquezinho perto de casa que tenha um impacto para redução de chuva, dos efeitos nocivos de enchentes, né? Quanto um parque que seja regional e que una mais de uma cidade, de repente 3, 4 cidades, e que seja um corredor ecológico. Então tem várias escalas. Aqui você vê essas duas escalas de parque. Também a questão da infraestrutura azul, não apenas a infraestrutura verde, mas a infraestrutura verde-azul, ou seja, toda a questão das margens de rios, não apenas margens, mas também o próprio leito do rio e os ecossistemas que acontecem dentro dos rios, a questão de você integrar as vizinhanças com os cursos d'águas no meio urbano, então isso também entra, porque há uma série de desafios que podem ser resolvidos através desse tipo de desenho, né, desse tipo de tipologia. Aqui uma tipologia mostrando lagos, de repente você tem alagados construídos, você tem bacias de fitorremediação, jardins de chuva. Essa imagem aqui é uma imagem da China, aqui também. Então você pode ter esses parques não apenas para resolver um problema, né, como geralmente, antigamente você projetava uma estação de tratamento de água, que está completamente destacado do meio urbano. Não, as SBNs elas vão tentar integrar essas estruturas dentro das cidades. Então as pessoas vão poder usar esses espaços para aprender sobre os processos, também ver pássaros, ver os animais, entender como que a purificação da água através de processos baseados na natureza pode acontecer.
E também usar essas áreas para recreação, para aumento do bem-estar, relaxamento. Essa imagem é de Seul, eu acho que no Brasil, bastante gente fala desse caso que foi o caso de um viaduto que foi removido para dar espaço a todo esse corredor verde. Então, aqui, aumentaram, assim, as espécies de pássaros, tem peixes nesse canal. Então, isso é um exemplo, assim, bastante de sucesso, porque as pessoas usam realmente esse espaço e, ao mesmo tempo, você teve um aumento de biodiversidade bastante expressivo, né, na cidade de Seul, através desse corredor. Aqui também a questão cívica, né, dos jardins e hortas comunitárias, onde as pessoas, além delas se encontrarem e trabalharem juntas, elas podem também ter um ganho de alimento, né, desse trabalho. Então, tem toda a questão da cocriação, de processos em que você tem movimentos comunitários decidindo juntos como que eles vão se apropriar desses espaços. Então, a cocriação é também um pilar bastante importante. Eu vou mostrar depois, ponto a ponto, assim, o que compõe as SBN, mas antes eu gostaria de chegar com as imagens. Aqui a gente vê um teto verde um teto verde extensivo na cidade de Londres, e do lado direito, o caso que praticamente aqui todo mundo conhece, do Bosco Verticale, que fica em Milão, que mostra, né, essa exuberância dessas fachadas verdes, que é um edifício, na verdade, residencial. E escolas também, então você pode ter uma mistura de tetos verdes com paredes verdes, com a paisagem mesmo, né, trabalhada de forma que a água ela consiga percolar de melhor forma, né, e também mostrando para os alunos, por que não, né? Por que não projetar as escolas de modo que elas sejam bonitas, tenham um microclima agradável e, ao mesmo tempo, as crianças possam aprender sobre os processos dentro do próprio prédio ou fora do próprio prédio, né, nos espaços externos do edifício escolar. Aqui também uma imagem de um parque, não lembro qual a cidade desse parque, mas também foi um dos exemplos que a gente encontra na plataforma Opla, da qual eu vou falar mais para frente. Isso aqui é na cidade de Corunha, no norte da Espanha, no País Basco. Não, não é no País Basco, na Galícia. E também mostrando que você pode desenhar um parquinho de criança de uma forma completamente de modo a água poder percolar, né? E você ter a natureza mais próxima das crianças. Aqui, de novo, uma imagem com jardins filtrantes, no meio de um curso d'água. Você pode ter vizinhanças inteiras trabalhando com todo o desenho, né, urbano das vizinhanças baseado em infraestrutura verde, baseado na natureza. E aí você tem a escala também dos canteiros pluviais, os jardins de chuva. Então, as SBN, elas abarcam realmente uma diversidade muito grande de escalas, não apenas de tipologias, mas elas podem funcionar em várias escalas. E aqui um teto verde que fica bem pertinho aqui da minha casa. Essa foto foi eu que tirei. E aqui essas imagens são de um edifício na cidade de Viena. Então, um edifício público que foi usado aqui como um piloto para enverdejar toda a fachada, né? E você tem aqui realmente uma redução expressiva da temperatura dentro do edifício por conta dessa fachada. Então, vamos dizer assim, houve um saving de energia, a energia ela não está sendo gasta na mesma intensidade que ela estava sendo gasta antes. Você não precisa de ar-condicionado, você não precisa menos de ventilador. Então, há uma economia de energia bastante grande por conta dessa fachada. E também as hortas comunitárias que não precisam estar somente
na cidade, elas podem estar também colocadas nos tetos dos edifícios urbanos. Então, muitas cidades na Europa estão aproveitando essa questão dos tetos planos dos edifícios para fazer hortas comunitárias. Então, as pessoas muitas vezes relaxam nas horas vagas do trabalho, sobem, plantam alguma coisa ali. Então, há uma apropriação também pelas pessoas desse tipo de solução. E intervenções, assim, mais artísticas também, aqui na imagem da esquerda você vê o Airship, que é um projeto que foi feito numa praça, no centro, né, de Viena, no Museumsquartier de Viena. Então, isso aqui é muito interessante, porque a pessoa entra dentro desse airship e a temperatura aqui dentro é praticamente, acho que 7, 8 graus mais baixa do que a temperatura no resto dessa praça, que ela é toda pavimentada. Então aqui vamos para a definição. O que são as soluções baseadas na natureza? São soluções que são inspiradas e apoiadas na natureza, são eficientes e providenciam simultaneamente benefícios ambientais, sociais e econômicos, contribuindo para a resiliência. Elas trazem mais natureza e processos naturais para dentro das cidades, para as paisagens rurais e costeiras, através de intervenções localmente adaptadas, eficientes e sistêmicas. As SBNs devem beneficiar a biodiversidade e apoiar o fornecimento de uma variedade de serviços ecossistêmicos. Então, aqui eu só quero chamar atenção para o fato de que a biodiversidade, ela é um fator intrínseco às SPN. Então, se não houver nenhum tipo de benefício para a biodiversidade, então não são SBN. Então, acho que esse é um parâmetro bem importante para, vamos dizer assim, identificar. Aqui só mostrando 3 tipos. Então, você tem os tipos que são mais naturais, né, áreas protegidas, então sistemas assim, vamos dizer, mais intocados pelo homem. Então esse é o tipo 1. Aí você tem o tipo 2, que são paisagens que têm algum nível de, vamos dizer assim, de intervenção humana, né? Então você pode ter aqui como exemplo agricultura orgânica, é um exemplo dessa escala, vamos dizer, desse tipo 2. E aí você tem o tipo 3, que é quando você não tinha verde num lugar e você cria esse verde. Então, isso não é um incremento do verde como é o 2, mas é a criação de novas áreas verdes. Então, isso, vamos dizer assim, que é um sistema completamente criado. Então, é o tipo 3, que enverdejamento de fachada, de tetos verdes, são exemplos que caem nesse tipo 3. Então aqui, esse slide, ele mostra algumas coisas que podem ser SBN, não é tudo. Eu acho que se eu fosse colocar aqui a lista toda, ia ficar muito difícil de ler. Mas então só lendo algumas tipologias, então como eu já comentei, tetos verdes, paredes verdes, aí você tem todas as SBNs ligadas ao tratamento e à gestão das águas urbanas, então canteiros pluviais, biovaletas, né? Aí você tem os alagados construídos, que também tem a questão do tratamento, jardins filtrantes, reabilitação de rios, das margens, recuperação e biodiversidade do solo, resiliência costeira. Então, você pode fazer resiliência costeira através das soluções baseadas na natureza. Você pode ter jardins de chuva, recuperar biótopos, promover mobiliário urbano verde, promover fitorremediação, os parques multifuncionais urbanos, enfim. E claro, não vamos esquecer das florestas urbanas. Então, as soluções baseadas na natureza, elas protegem e aumentam a biodiversidade ecológica ou a diversidade ecológica, elas buscam a multifuncionalidade, elas oferecem uma série de co-benefícios. O que são co-benefícios? Então, está muito ligada à questão da multifuncionalidade. Se você cria uma SBN, você nunca vai criar para resolver só um desafio.
sempre você vai tentar desenhá-las de forma que elas possam resolver vários desafios de maneira concomitante. Então, por exemplo, você tem um exemplo assim bem simples, uma fachada verde. Então, as fachadas verdes servem, por exemplo, não só para você filtrar elementos nocivos que podem estar no ar, piorando a qualidade do ar, mas elas também, essa parede, ela também vai fornecer uma questão de melhoria da saúde humana, vai fornecer maior bem-estar humano, então uma série de co-benefícios. Ela pode também ser desenhada de forma que ela pode tratar alguma água cinza, você pode fazer um sistema que, através da água, que ela percola pelos diversos vasinhos, né, os diversos compartimentos verdes daquela fachada, então ela vai sendo filtrada. Então, você tem co-benefícios, certo? Não é só uma função que essa parede verde vai ter. Aí você tem a questão da reabilitação dos ecossistemas degradados, que você pode desenhar através de soluções baseadas na natureza. Você resolve desafios sociais, econômicos e ambientais, então tem todo o fator social. Então, considerando contextos naturais e culturais de cada lugar, valorizando o tradicional, o conhecimento tradicional, local e científico, e assim sempre promovendo processos de cocriação. Então, o que é cocriação? Então, quando você vai desenhar uma solução baseada na natureza, você nunca vai desenhá-la sozinho no escritório, fazendo um programa da sua cabeça. Sempre você vai promover um processo com aquela vizinhança na qual aquele terreno, ou aquele edifício, ou aquele parque está incluso, né? E você vai levantar quais são as demandas daquela sociedade, quais são o que está faltando para aquelas pessoas, o que aquelas pessoas desejam para aquele lugar, qual é a história que aquele lugar tem. Então, várias informações, você só vai conseguir chegar até essas informações se for promovido, né, um processo cocriativo. E aí, mais do que um processo participativo, é a questão de você co-criar. Isso já é, vamos dizer assim, um passo a mais do que o processo participativo que a gente está acostumado a ver. Então, co-criar significa não apenas perguntar o que, que aquela vizinhança gostaria, mas também dar a ela, vamos dizer assim, uma liberdade e uma autoria também sobre a solução baseada na natureza que vai ser projetada. E aí, em todas as fases, não só na fase inicial, de entendimento daquele contexto, mas também na fase de construção, muitas vezes, na fase de monitoramento, você pode envolver a população para promover programas de monitoramento daquelas soluções baseadas na natureza, para saber é, como que elas estão performando, qual que quanto quantos litros de água estão sendo ali tratados, quais são os elementos que estão sendo purificados, antes e depois. Então, você monitora antes da solução baseada na natureza e depois da solução baseada na natureza. Quais são os índices de biodiversidade? Você teve que tipo de aumento? Quais são as espécies? Enfim, você pode monitorar vários parâmetros. E a cocriação, ela entra também nessa questão do monitoramento, ou seja, depois que as soluções baseadas na natureza estão construídas. E também, claro, contribuindo para uma sociedade mais justa, equitativa, mais inclusiva, promovendo ambientes mais resilientes. E aqui, quando a gente fala de resiliência, no próximo slide, vocês veem a palavra lockdown. Então, eu quero aqui fazer uma ponte para o corona, né, para o Covid-19. Eu acho que as soluções baseadas na natureza têm aqui uma história para contar, que, vamos dizer assim, elas têm muito a contribuir para essa situação que a gente está vivendo agora. Então, aqui, de uma publicação do WRI, World Resources Institute, imagine se esse momento fosse usado para substituir o modelo econômico de exploração de recursos por uma abordagem mais resiliente,
que trabalhe junto à natureza e não contra ela. Imagine se o seu governo propusesse um pacote de estímulo que incluísse investimentos significativos para proteger e restaurar ecossistemas que sustentem a economia, aliado a abordagens resilientes de baixo carbono para os setores de energia, construção e transportes. Então, dá para a gente recuperar, vamos dizer assim, o que a gente está vivendo agora. Os pacotes de recuperação, eles podem ser completamente contra essa abordagem mais verde, ou elas podem ser completamente diferentes do que a gente está fazendo até agora, né? Saindo um pouco das soluções cinzas e dando mais espaço para para soluções que podem criar uma série de co-benefícios que a gente não está criando hoje. Então, aqui também, soluções baseadas na natureza devem ser incluídas nos pacotes de recuperação econômica pós-Covid-19, se o mundo quiser enfrentar o desemprego crescente, a desigualdade e a degradação ambiental. Então, isso quem falou foi o secretário-geral da OECD, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Aqui, a pandemia está nos chamando para nos conectarmos cada vez mais na web. Cities with Nature, como uma iniciativa moderna, está apoiando uma comunidade de prática, permitindo um aprendizado e ação em torno da integração da natureza nas cidades e reconectando as pessoas com a natureza. Então, isso aqui é uma iniciativa que chama Cities with Nature, que quer realmente unir pessoas e cidades e prefeitos do mundo inteiro a terem assim um compromisso maior para trazer a natureza de volta para as cidades. Então aqui você vê um parquinho completamente fechado que as crianças não podem usar durante a pandemia e também da iniciativa Cities with Nature. Como muita gente não pôde conectar-se à natureza nesses tempos difíceis, muitos estão começando a valorizá-la mais, entendendo melhor as relações entre a conexão com a natureza, a saúde humana e o bem-estar. Então, e aqui você tem mais uma citação do secretário-geral da ONU, da UNEP. Ao focar na reabilitação ecológica e na criação de empregos, os pacotes de estímulo podem direcionar o crescimento para um caminho resiliente e de baixo carbono e avançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, você vê aqui do lado esquerdo, mostrando que as desigualdades elas estão completamente exacerbadas, elas foram expostas com essa crise do Covid, né? Então, para você recuperar, aqui a ONU está falando de alguns pontos e todos eles têm a ver com SBN. Então, melhorar a resiliência urbana, suportar negócios locais, melhorar a colaboração, processos colaborativos, aumentar a pedestrianização, o uso de bicicletas, aumentar modelos de economia circular, melhorar a qualidade do ar, aumentar a segurança para a alimentação, os espaços verdes públicos e também privados na cidade, ou seja, o verde urbano, diminuir o déficit habitacional e fazer com que as pessoas tenham mais acesso a preços para comprar uma habitação e viver numa habitação, preços mais acessíveis, né? Então, aqui, tocando de novo nessa questão da saúde física e mental, aqui eu achei muito interessante, o pessoal está falando sobre prescrição médica baseada na natureza. Ou seja, o Reino Unido realmente decidiu, há 2 meses atrás, lançar um plano de recuperação pós-Covid-19, no qual o governo vai fazer um investimento de 4 milhões de libras num piloto, que vai durar 2 anos para investigar os benefícios para a saúde que as prescrições verdes têm. Que são as prescrições verdes? Então, hoje em dia, muitas vezes você vai no médico, o médico, ao invés de ele te dar uma Novalgina, um ibuprofeno, ele fala, vai passear na floresta durante 2 horas, durante 2 semanas. Ou tenta
tenta ir para um espaço verde e tentar relaxar naquele espaço verde durante 30 minutos do seu dia por um período de 4 semanas. Então isso é considerado uma prescrição verde. A Universidade de Sheffield, ela tem explorado o conceito de prescrever a exposição à natureza como uma forma de melhorar a saúde e estimular o bem-estar. Os pesquisadores também têm investigado os efeitos do Covid-19 no relacionamento das pessoas com a natureza, no uso dos espaços verdes e nos benefícios de saúde associados. Então, é claro que a gente sabe disso intuitivamente, mas há, assim, vários programas aqui na Europa acontecendo para gerar evidências, ou seja, evidências científicas de que isso realmente tem um impacto muito grande. Então, diminuição de diabetes, diminuição de riscos de ataque cardíaco, melhoria de sintomas de Alzheimer, diminuição de crianças que têm autismo, enfim, tem vários dados agora que estão saindo relacionando essa questão da relação com a natureza com a melhoria da saúde. E aqui eu acho muito interessante esse gráfico, ele mostra como que os pacotes de recuperação hoje, eles não estão levando em conta tanto quanto eles poderiam, né, os estímulos verdes. Ou seja, poucos países estão pensando em recuperar de uma forma inovadora. Eles estão pensando em fazer mais do mesmo. Ou seja, colocar o dinheiro nos mesmos setores, gerar os mesmos problemas, continuar contribuindo para os mesmos desafios. Mas alguns países já estão um pouco mais espertos. Então, o Canadá já está investindo bastante no estímulo verde, né? Ou seja, com certeza eles vão fazer muitas soluções baseadas na natureza. A França não vai colocar a grana dela se não for um pacote de recuperação que leve em conta a recuperação dos sistemas degradados e dos ecossistemas degradados. A Comissão Europeia, com certeza, vamos dizer assim, investindo pesado a questão de você recuperar as economias através de soluções mais verdes, e também o Reino Unido. Então, aqui eu chego no Pacto Verde Europeu. O Pacto Verde Europeu, ele trabalha com vários aspectos, né, da sustentabilidade urbana. E não só urbana, né? Na verdade, a ideia do Pacto Verde Europeu é recuperar os sistemas degradados e preservar o que está bom. Então, tem toda a questão de transição para a economia circular, ter um plano bastante agressivo de redução de poluição, ou seja, melhoria da qualidade do ar. Tem o Farm to Fork, que é do campo ao garfo, que a agricultura ela seja não aquela agricultura de grande indústria, né, de indústria pesada, mas uma agricultura que leve em conta a recuperação dos solos, a mistura das espécies, que seja mais orgânica, que diminua assim drasticamente o uso de pesticidas, enfim, toda essa abordagem, né, de agricultura mais sustentável. A questão de você ter energia que seja mais barata e limpa e que seja confiável. Eles querem atingir a neutralidade das emissões, transporte sustentável e, o mais importante de todos no que diz respeito às soluções baseadas na natureza, preservar o capital natural. Então, é um compromisso da comissão de enfrentar os desafios climáticos e ambientais, e dos 8 milhões, porque a gente tem que considerar, dos 8 milhões de espécies que habitam o nosso planeta, 1 milhão está correndo risco de extinção. Então, o pacto inclui grandes investimentos para proteger e restaurar os ecossistemas, e aí você tem ecossistemas de tudo quanto é tipo, desde florestas, solos, você tem zonas úmidas, cursos d'água, e também melhorar as práticas agrícolas, tudo para tornar de uma forma mais sustentável. Então, aqui, o que eu tentei falar
lendo o outro slide, aqui está em português. A estratégia da biodiversidade 2030 da União Europeia também é uma estratégia que foi lançada esse ano, em maio de 2020, e ela é bastante, vamos dizer assim, também é bastante ambiciosa, porque eles querem proteger as áreas, né? Então, ao menos 30% das áreas na Europa, elas vão ser consideradas áreas de proteção. 30% da área oceânica europeia vai ser considerada área de proteção. Então, a proteção ela vai ser muito mais estrita, muito mais drástica do que ela foi até agora. E aumentar a questão da agricultura orgânica, né, melhorando essas práticas todas que são muito nocivas hoje para a biodiversidade, que acabam com os polinizadores e, né, você tem aquelas monoculturas que realmente são um desastre, assim, não só para os solos, mas para toda a paisagem em volta. Então, você não tem mais animais, você não tem, você realmente a agricultura ela agrava bastante a questão da perda de biodiversidade. Redução dos pesticidas em 50% até 2030, restauração de 25 mil quilômetros de rios, né? Então eles querem tentar voltar para os meandros, né? Ou em áreas que são mais rápidas, que você não tem os meandros, tentar voltar de qualquer forma ao estado mais próximo ao estado natural e plantar 3 milhões de árvores até o ano de 2030. Então, eles querem em 10 anos ter 3 bilhões a mais do que eles têm hoje. E aqui também acho que é muito importante no cenário dos marcos globais falar desse Post-2020 Global Biodiversity Framework. Então, é o marco global da biodiversidade pós-2020. Esse documento, ele é um documento de extrema importância, porque a gente não tem hoje um pacto mundial para preservação da biodiversidade, da importância que a gente tem o Pacto de Paris para o clima. Então, esse ano era para ter acontecido com mim, né, um encontro do secretariado da Convenção da Diversidade Biológica, era para ter acontecido na China esse ano. Por conta do Covid, isso não foi possível. Então, com isso, esse encontro foi marcado para o ano que vem. Vai acontecer no ano que vem, em maio. E nesse encontro você terá, né, todas as diferentes nações do mundo concordando e assinando um pacto, assumindo um compromisso de proteção da biodiversidade. Então, eu acredito que esse documento ele vai ser bastante importante para nortear toda toda a maneira como a gente vai lidar com a natureza. Então, não apenas no meio urbano, como também nas outras paisagens, né, fora das cidades. Aqui eu queria mostrar rapidamente essa estratégia das soluções baseadas na natureza da União Europeia. Então, eles realmente têm assim um panorama bastante complexo de unir diversas instituições-chave para você aumentar as soluções baseadas na natureza no continente. Então, aqui você tem vários projetos acontecendo, você tem o C40, você tem o ICLEI, você tem o Covenant of Mayors, né? Aí você tem aqui o Greenpeace, WWF, TNC, IUCN, você tem estratégias da União Europeia também, então aí você tem modelos de financiamento. Então, esse aqui é um quadro bastante que não dá para agora explicar em detalhe, mas que mostra que há planejamento, ou seja, existe vários grupos que sentam e tentam entender quais são os atores que eles precisam conquistar para fazer com que isso aconteça, né? Para fazer com que as SBNs sejam realmente prioridade nas políticas públicas. Aqui a gente mostra que o ICLEI
tá trabalhando com vários desses atores. Então, a gente tem vários links estratégicos que a gente está fazendo. Então, o programa Cities with Nature, ele foi fundado pelo The Nature Conservancy, pelo IUCN e pelo ICLEI. E esse programa ele está sendo usado para corroborar um outro programa que chama Urban by Nature, que surgiu do projeto Connecting Nature, e outros projetos H2020 vão levar esse programa adiante. Então, esse programa é um programa que, na verdade, ele é de longo prazo, não é um programa que ele está atrelado a um projeto só. Então, a gente tenta fazer um esforço de criar os conteúdos, né, para mostrar para as cidades como que elas podem planejar e implementar soluções baseadas na natureza. A gente quer que esses conteúdos sejam sempre novos, então as cidades vão sempre adicionando as suas experiências. Então, ele é um programa que ele não depende de um projeto só. Ele está escrito em vários projetos diferentes. E aí tem aqui também Network Nature, que é a nova plataforma da União Europeia para soluções baseadas na natureza. Então, todos os projetos H2020 que estão sendo que estão em andamento agora, eles devem produzir outputs, né, resultados que vão subir nessa plataforma, chama Network Nature. E aqui, o Horizonte 2020, vocês veem aqui uma série de projetos que estão em andamento. Eu acho importante falar um pouco, mostrar os números. A União Europeia tem investido pesado para aumentar a prática das SBN nas cidades. Então, são 240 milhões de euros investidos em pesquisas, em pilotos. São mais de 100 cidades que estão sendo beneficiadas com os pilotos, 400 parceiros, né? E desde 2017 até 2024 são vários aqui que estão ativos. Aqui a gente vê um mapa mostrando os diferentes projetos de soluções baseadas na natureza, e aqui isso mostra que não é só na Europa que as cidades estão sendo beneficiadas. Você tem cidades também participando de projetos que estão na América do Sul e também na Ásia, e isso vai tender a aumentar com o tempo agora. Alguns projetos do ICLEI com os quais estamos trabalhando no momento, eu não vou entrar agora em detalhes, mas são vários projetos. Eu acho que é importante falar aqui desse guia para uma cidade que seja amigável para os polinizadores. É um guia que dá bastante dicas para o tomador de decisão, para ele poder escolher alguns parâmetros para aumentar os polinizadores urbanos, que é bastante importante para a questão da biodiversidade urbana. Essa iniciativa Cities with Nature, ela é corroborada pelo Secretariado da Biodiversidade Ecológica, que é um órgão assim bastante importante, né? Porque os governos locais, quando eles assumem esse compromisso, eles estão também assumindo a ideia de alcançar objetivos de biodiversidade globais. Então, é bastante interessante essa iniciativa. E o programa Urban by Nature, que é um programa desenhado pelo ICLEI, ele também está sendo, vamos dizer assim, apoiado pelo programa Cities with Nature, tanto que a gente usa a plataforma do Cities with Nature para colocar os vídeos produzidos no programa Urban by Nature. Então, esse programa, ele fornece acesso aos interessados a incentivar cidades a adotar as SBN. Então, acesso ao quê? Acesso a uma série de mecanismos, abordagens, técnicas, políticas públicas e etc. Então, é um programa de treinamento facilitado e compartilhamento de conhecimento em SBN. Os mecanismos, eles devem transcender a ideia da cultura e do idioma, ou seja, a gente tenta disponibilizar o material de forma que várias pessoas possam entender. Então, os vídeos que foram desenhados para a realidade brasileira, eles são vídeos que têm as traduções todas em português, né, a legenda,
E esses vídeos, esse material, ele está direcionado para funcionários do governo, para empresas trabalhando com soluções baseadas na natureza, para comunidades urbanas que estão interessadas em de repente, fazer uma praça com um jardim de chuva, ou trabalhar num com canteiros pluviais para melhorar a questão de enchente, ou seja, mesmo assim, vizinhanças que têm interesse em reabilitar uma praça, elas podem participar desse programa e, de repente, trocar informação com outras comunidades de outras cidades que também têm um interesse parecido. Então, esse programa ele oferece muito essa coisa da troca do conhecimento. E várias ferramentas que estão saindo dos projetos H2020 que eu comentei nos slides anteriores, da União Europeia, essas ferramentas estão sendo disponibilizadas através desse programa. Então, até hoje foram mais de 30 vídeos que foram feitos. Eu vou mostrar aqui o endereço de quem tiver interesse de acessar esses vídeos. A gente teve o kick-off, né, vamos dizer, o lançamento desse programa foi em 2018, nos diálogos setoriais Brasil-União Europeia, que aconteceu em Brasília. Tem também uma iniciativa que eu acho que ajudou muito a agenda de SBN no Brasil a andar de uma forma mais coordenada, foi o memorando de entendimento que a gente conseguiu fazer com o CGE, que é um órgão extremamente importante nessa área no país. O CGE é o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, e eles são, na verdade, eles recebem recursos de um programa chamado GEF, né, do programa City Nova, e estão também caminhando juntos com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, e faz um trabalho assim bem interessante na área de SBN com o Observatório das Cidades Sustentáveis, então o OICS. Então a gente assinou um memorando com eles e eu acho que daqui para frente a gente vai trabalhar cada vez mais conjuntamente. Então está previsto um lançamento de um catálogo de SBN no Brasil, mostrando as soluções técnicas para ajudar tomadores de decisão a planejarem e implementarem essas soluções, mostrando também de repente processos de cocriação, mostrando técnicas, e também a plataforma ela vai ser relançada agora em novembro desse ano, então eu acho que muita coisa nova aí na área vai chegar, ainda nesse ano de 2020. E a gente teve esse ano também, em março, antes da pandemia estourar no Brasil, um seminário que foi feito em Brasília, no qual a gente teve um workshop para conversar sobre empreendedorismo em soluções baseadas na natureza. Então, esse é um conceito que está cada vez mais forte na Europa. Então, procurando assim as empresas que trabalham nesse setor e nessa área, para elas conhecerem umas às outras e de repente formarem clusters para ajudar a agenda, né? Então, elas podem uma ajudar a outra no marketing, elas podem criar uma liga das empresas de SBN para aumentar o lobby nessa área, né, para que as pessoas conheçam o que essas empresas fornecem, para que as cidades conheçam, né, que elas tenham um portfólio de empresas que mexem com essas soluções, e não só as empresas, como também, de repente, você tem os atores, mesmo privados, vamos dizer assim, não só cidades, mas também você pega uma empresa como a Natura, por exemplo, né, que aplicou aqueles jardins filtrantes da Fita Restore, seria bem interessante para essas empresas saberem onde procurar informação para elas chegarem até os fornecedores nessa área. Então, eu acho que esse workshop foi bastante interessante para começar a plantar uma semente nesse sentido no Brasil. E no canal Cities with Nature do YouTube, a gente disponibiliza todas as listas dos webinars que foram
foram realizados até o momento. Então, vários temas foram aqui cobertos por esses webinars, desde a área de cocriação, financiamento, modelos de negócios, indicadores de SBN, monitoramento, a questão de replicar os modelos, né, também. Então, todos esses temas a gente cobre nessa série de webinars, também com a Connect Nature Framework, que é um produto que está saindo agora do projeto Connect Nature, e esse programa, ele vai ser continuado no programa Clever Cities, que ele é mais voltado à regeneração de vizinhanças que estão em situações de vulnerabilidade. Então, cada vez mais, projetos H2020 vão contribuir com o que eles estão fazendo para esse programa. Então, se você quiser se manter informado, a gente convida aqui você a se inscrever no programa. A qualquer momento, aí você vai começar a receber os nossos e-mails. E aqui eu quero falar sobre esse grupo de multiatores de SBN no Brasil, que é um grupo que se formou há não muito tempo. A gente começou a formar esse grupo, foi no mês de junho de 2020, faz alguns meses, e tivemos 3 encontros até o momento, e num trabalho conjunto com o CGE, que tem o Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis, a Fluxus Design Ecológico e a PUC-Rio, né, na pessoa da Cecília Herzog, que é uma perita em soluções baseadas na natureza, uma especialista muito querida, que faz um trabalho incrível nessa área, publicando livros e cada vez mais fazendo um trabalho de advocacy, né, para o tema, aumentando a consciência sobre esse tópico no país. E nesses webinários, a gente usa o tempo para fazer workshops bem interativos com as pessoas que estão participando, nos quais a gente discute vários tópicos diversos. Vamos dizer assim, por exemplo, discutimos na última reunião como que um catálogo de SBN no Brasil, quais são as SBNs mais usadas no país para a gente cobrir nesse catálogo e mergulhar de forma vertical em toda a questão técnica do catálogo, para ele servir como vamos dizer assim, um mapa para os tomadores de decisões, né? E nesse webinar também tivemos um outro grupo que discutiu quais os desafios urbanos que são mais, vamos dizer assim, que são comuns no meio brasileiro, e teve outro grupo que discutiu até um fluxograma, né? Qual é o caminho para o tomador de decisão chegar numa determinada SBN. Então, esse tipo de discussão, a gente faz isso de uma forma estruturada, através de ferramentas na web, em que todo mundo pode interativamente contribuir, tem a sua posição de fala e contribuição. Aí eu quero só ressaltar aqui, terminando, eu estou quase fechando a apresentação, essa é a plataforma Opla, que é uma plataforma que tem 300 casos de SBN espalhados pelo mundo inteiro, e em vários países, várias situações climáticas diversas. Então, eu acho que é interessante para quem quiser saber mais, e várias das fotos que eu usei nessa apresentação são dessa plataforma. E esse livro, que é Soluções Baseadas na Natureza no Brasil. Esse livro, a Cecília que escreveu a parte brasileira do livro, a parte europeia foi a Carmen Rosado, e eu acho que é bastante válido, porque ela mostra aqui 25 casos de SBN no Brasil que estão resolvendo problemas desde da gestão de águas urbanas, restauração de ecossistemas, diminuição dos efeitos de ilhas de calor, erosão costeira, enfim, diversos casos. Eu acho que é interessante ver esse primeiro levantamento que foi feito no país
que é essa referência desse catálogo aqui que a Cecília trabalhou. Tá também disponível na plataforma Opla. Tem essa outra plataforma que chama Naturvation, que é um projeto, eles chamam de Atlas de Natureza Urbana. Então, aqui você também tem vários casos em que eles analisam, então você pode escolher aqui o desafio, e aí, pelo desafio, vamos dizer, eu quero redução de ilha de calor. Aí você vê todos os casos de redução de ilha de calor que eles têm na plataforma deles. E aí você tem custos também dos projetos, que é uma informação interessante. E aqui eu só queria também chamar atenção para essas ferramentas de financiamento em SBN. Eu acho que é muito interessante entender assim, formas criativas que as pessoas encontraram nesses projetos para financiar esse tipo de solução. Então, você tem vários projetos aqui fornecendo PDFs, policy briefs, enfim, ferramentas. Então, tem o projeto Grow Green, o projeto Naturvation, o projeto Connect Nature, do qual eu participo também, e o projeto Clever Cities, que a gente também está trabalhando no Clever, que eu acho que é uma informação bastante valiosa. E é isso, eu queria muito agradecer a atenção de vocês, e eu estou disponível para qualquer dúvidas. O meu e-mail está aqui, podem também me procurar no LinkedIn, e vamos mantendo contato. Eu espero que eu tenha conseguido inspirar essa audiência a se interessar cada vez mais, e vamos unir esforços para aumentar a agenda de SBN, não só no Brasil, mas no mundo todo. Quanto mais, melhor. Obrigada.